Hoje, pessoal, infelizmente, os pastores, bispos e apóstolos por aí nas denominações estão fazendo algo que nem o próprio Deus fez. Olha a que ponto eles chegaram para fazer com que isso se torne algo normal e comum. Eles não sabem a gravidade desse problema gravíssimo que eles criaram. Ao pegar a velha aliança ou o Velho Testamento e misturar com o novo, com a nova aliança, com o Novo Testamento. Como se os dois fossem iguais e perfeitos e não houvesse diferença entre eles alguma. Eles querem criar isso com o objetivo claro de querer fazer você contribuir com 10% do seu salário, que é o que hoje eles chamam de dízimos de dinheiro. É com esse objetivo. Então, está tudo errado. E eu vou ler aqui um texto que é bem claro e simples para que se entenda que nem você, nem eu podemos fazer isso. Não podemos unir o Velho Testamento com o Novo Testamento. Não podemos fazer eles serem iguais, porque eles são totalmente incompatíveis um com o outro. E eu vou ler o texto aqui que esclarece essa questão. Vamos ler aqui, ó. Esse texto está na Epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículos 6 e 7. Onde está escrito assim, ó. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, então já está dizendo aqui que aquela primeira aliança tinha defeitos. A nova aliança não tem defeito algum. Então, não se pode misturar algo com defeito com algo que não tem defeito. Porque se você fizer isso, vai dar errado. Você vai estar fazendo algo gravíssimo, perigoso demais. É de uma perversidade humana terrível quando alguém deliberadamente faz isso. Junta algo que tinha defeito com algo que não tem defeito. Então ele diz aqui, ó. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, dá para se ver claramente que a nova aliança não tem defeito. A antiga aliança tinha defeito muito, tinha muitos defeitos. E esses defeitos da nova aliança não podem se misturar com a nova. Vamos continuar lendo aqui agora no versículo 12 e 13, do mesmo capítulo 8, está escrito assim, ó. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, o próprio Deus fala a respeito disso. Ele diz, ó, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Se Deus tornou antiquada a primeira aliança, então a nova não tem nada a ver com a antiga. Por isso, não se pode misturar a antiga aliança com a nova aliança, como se fossem iguais. Como se tivessem tudo em comum. Como se as duas fossem perfeitas e somadas juntas seriam mais perfeitas ainda. Não.
Não é assim. A antiga aliança tinha defeito, a nova não tem. Por isso são incompatíveis. Não podem se unir juntas como se fossem iguais em tudo. Então, os pastores, bispos e apóstolos hoje fazem essa mistura, que é um grande erro gravíssimo espiritual que pode estar afetando a vida de muitos hoje. Mas não afetou os hebreus que se converteram, porque essa epístola aqui aos hebreus foi escrita exatamente para os hebreus que tinham se arrependido e se convertido ao Senhor Jesus, e que por isso se constituíram igreja. Cada um deles tinha que entender essa questão. Por isso foi escrita a epístola aos hebreus, para esclarecer tudo, para que eles não ficassem em dúvida alguma, para que eles não ficassem tentando misturar a nova aliança misturar a antiga aliança com a nova aliança. Então, tudo está esclarecido agora, por esse texto aqui. Ele diz aqui, ó, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Quantas vezes isso já aconteceu ao longo da história da humanidade? Por exemplo, há muitos anos atrás, você vê aí em cada esquina aí das ruas da cidade, orelhão para as pessoas telefonarem. Telefone público. Ela tinha que colocar uma ficha lá, depois passou para cartão, mas era um telefone que as pessoas podiam usar. Quando surgiu o celular, as pessoas não precisavam mais de orelhão. Agora elas tinham um telefone que elas podiam usar quantas vezes elas quisessem. Era um telefone portátil que elas podiam levar para qualquer lugar que elas fossem. Então, isso pouco a pouco foi envelhecendo os orelhões. Os orelhões ficaram antiquados, envelhecidos diante do celular. Então, a antiga aliança ficou, como é que diz aqui? Ficou antiquada e envelhecida. E aquilo que tudo aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. A antiga aliança desapareceu, porque surgiu uma nova. Como eu li aqui no versículo anterior, no versículo 7, desse mesmo capítulo, assim, eu li assim, ó, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Então, se existe uma nova aliança, que seria a segunda aliança, essa aliança foi superior à primeira em tudo, porque aquela tinha defeitos. A nova aliança não tem defeito. Então, é isso que eu queria falar. Porque cada pessoa agora tem que entender isso de uma vez por todas. É muito simples entender isso. A linguagem aqui esclarece tudo e não deixa dúvida em ninguém. Pelo contrário, coloca certeza e convicção. E com essa certeza e convicção é que devemos combater a antiga aliança, que tinha muitos defeitos. Que tinha defeitos. Sem dúvida alguma. Esse texto esclarece tudo. Então, agora, você não pode mais cair na lábia desses pastores, bispos e apóstolos, que insistem com uma teimosia perversa, com algo que não tem cabimento algum, eles fazerem isso, a não ser, é claro, se for por um intuito ganancioso de recolher dízimos de dinheiro de você. É por isso que eles usam o texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10 em diante, onde fala ali sobre os dízimos. Eles só podem tirar isso daquele texto ali e de outros anteriores. Então, é preciso entender isso hoje, pessoal. Não seja mais, não seja alguém que aceite
ou continue aceitando isso numa boa, tolerando só de boa mente. Não tolere isso de boa mente. Não participe disso. Não seja conivente, cúmplice desse erro com o qual muitos querem enganar o coração dos incautos e ingênuos e inocentes, mantendo eles presos a essa questão de terem que mensalmente contribuir com 10% do seu salário para que o templo construído por mãos humanas se mantenha. Assim fica difícil, né, pessoal? E essa dificuldade não pode continuar. Você não pode continuar financiando essa dificuldade, esse erro, que é gravíssimo. Porque se você contribui com isso, você compactua, você é cúmplice, você é conivente, você aceita que isso continue ano após ano. Tem pessoas que estão aí há 40, 50 ou mais de 60 anos contribuindo com 10% do seu salário mensalmente. Quanto dinheiro eles já deram para esses homens que misturaram a nova aliança com, ou melhor, misturaram a velha aliança com a nova aliança com o intuito perverso de continuar recolhendo dízimos de dinheiro do povo. Esse povo tem que acordar, tem que abrir os olhos, tem que cair na real. E a real está escrita, não apenas nesse texto que eu li aqui, da Epístola aos Hebreus, capítulo 8, mas em outros textos também. Tem um texto onde, numa das epístolas de Paulo, que fala sobre isso. Porque ele diz lá no texto que quando ainda hoje se faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece no coração deles. Então, no coração desses pastores, que continuam lendo a antiga aliança, o véu continua no coração deles, não lhes sendo revelado que em Cristo foi removido. Essa é a cegueira de entendimento dos pastores, bispos e apóstolos de hoje, que não querem entender isso. Então, nós devemos fazer algo que não possa ficar igual ao que eles ainda insistem em fazer. É hora de fazer o correto. É hora de se firmar na nova aliança. A nova aliança que foi firmada pelo sangue do Senhor Jesus. Essa é a nova aliança na qual devemos estar firmados. Porque ela é uma aliança sem defeito. Então, é isso que nós devemos entender. Porque não podemos manter o nosso coração na antiga aliança. Porque para você e para mim já foi revelado que em Cristo esse véu já foi removido. Agora estamos na nova aliança. Temos que estar inteirados dela, conhecer essa nova aliança, viver essa nova aliança, de forma simples, pura e genuína, como ela é. Então, cabe a cada um de nós fazermos o que devemos fazer, porque o que está escrito já nos esclareceu o que devemos fazer, sem dúvida alguma. Agora eu espero que tanto você como eu possamos agir assim. Esse tem que ser o nosso objetivo. Porque se continuarmos a misturar se continuarmos a misturar a antiga aliança com a nova aliança, estaremos errando. É um erro espiritual gravíssimo. Estaremos assim, como é que eu posso dizer? Estaremos ultrajando o Espírito da graça. Então, é preciso que entendamos o que devemos fazer. É estar apenas de acordo com a nova aliança. Esqueça a antiga aliança. Ela tinha muitos defeitos que não são compatíveis com a nova aliança. A nova aliança é a nova aliança. Esqueça a antiga aliança. Esqueça mesmo. O próprio Deus esqueceu disso. Porque ele disse que aquilo que
se tornou envelhecido e está prestes a desaparecer. Então, a antiga aliança é antiquada e envelhecida, para você e para mim. O que importa para você e para mim agora é a nova aliança pela qual devemos viver. Esta é a verdade realista, que devemos nos apegar com firmeza a essa verdade ouvida, para que dela nunca possamos nos desviar em tempo algum. Ao contrário de muitos pastores, bispos e apóstolos por aí, que se desviaram da nova aliança porque misturaram a antiga aliança com a nova aliança. Então, eles todos estão errados. E você e eu não podemos continuar errados ou errando por causa deles. É preciso acertar. E o objetivo de ter lido esse texto aqui é para acertar, para que a sua vida possa se acertar de acordo com o que está escrito. Assim como a minha vida também tem que se acertar de acordo com o que está escrito. Esse tem que ser o objetivo. Então, é muito simples e claro isso. É de fácil compreensão. Todas as dúvidas agora vão se acabar na sua vida. E vai iniciar certeza e convicção. Baseado no que está escrito, você pode viver tranquilo, com consciência limpa, purificada da antiga aliança, que tinha defeitos. Então agora é só prosseguir em Cristo, na nova aliança, para que assim possamos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus em todo tempo. Então essa é a mensagem de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.